Olá pessoal, vamos começar aqui com mais uma aula de Photoshop. Mais uma aula não, é a primeira de vocês. Então, aqui a gente vai aprender a trabalhar com layout. Tem uma pasta aqui, ó, de desenvolver o layout do meu site. O arquivo aqui, vou abrir pelo Photoshop. Muito bem. Pronto. Esse layout aqui, como vocês podem ver, eu trabalhei aqui com várias camadas. Cada item é uma camada diferente. Aí, como vocês podem ver, eu não renomeei algumas camadas, então possa ser que complique um pouco mais. Fica tranquilo. Eu dando uma visualizada no layout e tendo uma boa noção em CSS, a gente deve ver o que realmente vai se utilizar por completo e o que vai ser só um pedaço, só uma área. Porque muita coisa vai ser usada em código, em CSS. Então eu tenho que analisar todo o meu layout para ver realmente o que eu vou utilizar. Bom, então, dando uma boa analisada, eu percebo, por exemplo, que o topo do site, ele tem um degradê azul claro para o branco e ele se completa de canto a canto na tela do navegador. Então, não é necessário que eu pegue essa imagem por completo. Basta só uma pequena área. Ok? Bom, então, para essas pequenas áreas, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a ferramenta Crop ou Recorte, que é justamente essa daqui. Nesse caso, eu tenho que dar uma analisada aqui em cima, largura e altura. Aqui no meu caso, estou trabalhando em 41 centímetros por 24. Como é para web, e o tamanho tem que ser o ideal, então eu não preciso trabalhar com esses valores. Nem resolução, eu já estou trabalhando com resolução própria no layout. Então não preciso trabalhar com nada disso aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apenas traçar criar uma área menor possível que eu puder, pegar só um pedacinho, selecionar essa área e pressionar a tecla Enter. O que vai acontecer? O Photoshop vai me mostrar só aquela área, ok? Logo após, eu vou ter que salvar esse pedaço, essa imagem, como um arquivo. E no caso, como eu estou trabalhando com um arquivo sem fundo transparente, eu vou salvar como arquivo JPG. Nesse caso, é bom que eu já salvo numa pasta onde vão conter todas as imagens do layout desse site. Que eu já criei aqui uma pasta imagens. Dentro da pasta imagens não tem nada. Eu vou começar a salvar meus arquivos aqui dentro, para ficar bem organizado. Então, voltando aqui para o Photoshop, eu vou salvar. Para salvar, eu vou lá no menu File, pedir Save As, e vou salvar dentro da pasta que eu criei, dentro da pasta imagens. Vou abrir a pasta aqui. Vou colocar o nome do arquivo. Nesse caso, vou colocar o nome do arquivo de BG Topo. Lembrando que sempre nome de arquivo para websites é importante ter letra minúscula. Se tiver algum espaço, substitui o espaço pelo underline.
E não pode ter acento, não pode ter cedilha, blá blá blá, tudo aquilo lá que eu já expliquei. O formato do arquivo, nesse caso eu vou escolher o JPG. JPEG, JPG, é tudo a mesma coisa. Por que eu estou salvando JPG? Porque o fundo não está transparente, né? É só um degradê do azul claro para o branco. Ok? Vamos salvar. A opção que aparecer aqui nessa janelinha não precisa mexer, que é justamente a resolução que você já trabalhou no teu site, e ele vai dar a própria sugestão de qualidade. Bem, vou mexer aqui, vou dar um OK. Lá na janelinha, pasta, vamos dar uma olhada na nossa pasta aqui como está, primeira pasta imagens, já tem lá, ó, meu arquivo BG topo, eu visualizo aqui que é um arquivo JPG, tem a dimensão dele, ó, então 2 por 142, ok? Isso é importante na hora de trabalhar com as dimensões lá no código CSS, na hora de montar o site. E o processo vai ser esse para várias áreas ali do meu layout. Vou voltar aqui para o Photoshop. Como eu recortei, usei a ferramenta recorte, crop, nessa área, e o restante do site todo desapareceu, não tem problema, eu só vou desfazer, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z desfaz, e aí o que ele desfez? Ele desfez a ação de cortar, daquela área de corte que eu fiz. E aí eu vou procurar uma outra área para que eu possa cortar. Vamos aqui para o topo ainda, a gente sempre começa de cima para baixo. Tem essa área azulzinha aqui, ó, lá no topo, tem uma barrinha azul. Essa barra azul aqui, eu percebo que é só um tom de azul, então não preciso pegar essa área. Eu posso usar muito bem lá no código CSS uma área com a cor com esse mesmo tom de azul, então quanto menos imagem utilizar no meu layout, na montagem do site, melhor. Quanto mais imagens eu utilizar para o meu layout, mais carregado fica o site. Vamos aqui para uma outra área para pegar. Pronto, tem a logomarca aqui do website. Felipe Web Creative, a logomarca. Nesse caso, eu preciso pegar só a logo, sem o fundo. Ok? Então, primeiro eu preciso descobrir em qual camada está essa logomarca aqui. E aí vai uma dica. Se eu clicar com o botão direito, usando a ferramenta mover, se eu clicar com o botão direito na logomarca, o Photoshop ele vai me dar informações em qual camada eu estou querendo ir. No caso, ele me deu uma indicação aqui, ó, de 3 camadas: Logo, Shape 4 e Layer 1. Né? Sempre a primeira é a área mais perto que você clicou com o botão direito. No caso, está me indicando Logo, que é realmente a logomarca que eu coloquei aqui. Shape 4 e Layer 1 deve ser outras camadas que estão por baixo. Shape 4 deve ser essa área de degradê, e Layer 1 deve ser o plano de fundo do layout aqui no Photoshop. Caso eu clicar aqui em Logo, ele vai me jogar direto para Logo. Se eu clicar lá de novo, botão direito, por exemplo, Shape 4, na janela de camadas ele vai me jogar para Shape 4. Vou voltar aqui, clicar com o botão direito, Logo, ele me jogou para a camada Logo. Ok? Então eu já sei qual camada tu trabalhou. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso tirar o logo daqui, separar de todo o layout. Então é bem simples, fácil fazer isso daí. Eu posso usar aqui essa ferramenta seleção retangular. Eu posso fazer uma seleção retangular envolvendo toda a logomarca. Mas professor, está selecionando a parte de degradê, não tem problema, porque eu estou trabalhando na camada logomarca.
Posso selecionar até mais. Posso selecionar até aqui, por exemplo, que eu só vou estar pegando a logomarca. Aqui na camada logomarca só tem a logo. O resto não conta. Então, mantendo essa camada aqui, Ctrl C, copiei. Ctrl C, copia, né? Quem não quiser ir pelo teclado, tem o menu Edit, Copy, que é o Ctrl C, do mesmo jeito. Vamos pedir um arquivo novo. File, New. Esses valores não precisam mudar, são os valores padrão da imagem que você copiou. Então não precisa alterar nada, né? A não ser o background. No caso, a gente vai pedir o background transparente. Ok? Ok. Já vai aparecer uma área de trabalho aqui onde você vai colar agora. Vou dar um Ctrl V ou menu Edit Paste, que é Ctrl V, para colar. Vai colar justamente a logomarca que eu copiei lá no meu arquivo do layout. Então ele já cola numa área de trabalho certinho, o tamanho correto que eu copiei a logo. Colando, no caso, eu colei essa logomarca numa área de trabalho com fundo transparente. Então eu vou ter que salvar esse arquivo que ele mantém esse fundo transparente. Que no caso eu vou usar o formato de arquivo PNG. PNG. Vocês podem usar o PNG ou o GIF. Eu aconselho mais o PNG, que ele vai manter a qualidade da imagem. O GIF ele vai cair um pouquinho, caso vocês forem trabalhar com uma imagem com transparente que tenha mais cores, tipo degradê, enfim. Então é aconselhável sempre salvar imagens com transparente em PNG. Então vamos lá. File, Save As. E vou colocar lá o nome do arquivo. Ó. Já está salvando na pasta imagens. É isso que eu quero. Vou colocar o nome do arquivo como logomarca. Ou logo. O nome é vocês que vão decidir. E o formato, vou tentar encontrar aqui, ó, PNG. Ok? PNG. Vou salvar. Se estiver perguntando se quer entrelaçado ou não, deixe não mesmo, normal. Ok. Então, ó, voltar lá para a pasta, eu já tenho aqui o BGTO, que é um arquivo JPG, e a logomarca, que é um arquivo PNG. Está dando essas dimensões aqui. Ok? Eu vou voltar lá para o meu layout. No caso aqui, como para salvar a logomarca eu pedi um arquivo novo, né, uma área de trabalho nova, né, nesse caso eu posso fechar esse arquivo que eu pedi. Não preciso salvar, porque eu já salvei mesmo em PNG. E vou voltar aqui para o meu arquivo do layout.psd. E assim eu vou salvando e vou cortando tudo que eu precisar para o meu layout. Então tem que analisar bem direitinho. Por exemplo, o menu. Tem esse menu aqui. Né? Eu percebo que é um menu que tem um fundo degradê azul. Se perceber bem aqui, é um azul escuro, mais escuro ainda. E o seletor do menu é vermelho. Então a gente vai pensar um pouquinho. Já que eu estou vendo que o fundo é um degradê azul e ele se completa de canto a canto nessa barrinha do menu, então não preciso pegar ele todo. Eu só vou pegar um pedaço dele. E a gente vai fazer aquele mesmo processo de pegar a ferramenta corte, selecionar aquela área que a gente quer cortar. Só é necessário um pedacinho, que no código a gente vai duplicar. Vou pressionar Enter e salvar novamente. File, Save As, salvar dentro da pasta Imagens, JPEG, e o nome do arquivo vai ser BG Menu. Um exemplo. Ok, muito bem.
Vou desfazer aqui, que eu fiz o corte no mesmo arquivo do layout. Então tem que desfazer para voltar o layout bonitinho. Diminuir o zoom aqui. E aí vamos dar mais uma analisada lá. A gente tem aqui o seletor de fundo vermelho. Mas aí esse vermelho não é um degradê. Então eu posso usar em código lá no CSS mesmo. Nem preciso pegar ele. Tranquilo aqui. Mas aí tem essa área dessa casinha aqui. E ele não tem um fundo degradê. Então não preciso pegar também. Mas a imagem da casinha eu preciso. Ele tem como colocar a casinha como um código. Então eu vou clicar com o botão direito na casinha. Pedir aqui, ó, Layer 5. Ele já está me indicando que a casinha é a Layer 5, que é a primeira. Ó, porque na Layer 5 ele já veio. Eu vou fazer aquele processo. Seleção retangular. Seleciono. Copio. E vou criar um novo arquivo. Nem preciso mudar nada aqui, já está trabalhando com fundo transparente. Vou dar um OK e vou apenas colar. Edit, paste. Colei. Vou só aumentar o zoom aqui. Está meio difícil de ver, mas a casinha já colou aqui. Ok? É só salvar o arquivo. Save as. Vou salvar aqui em PNG com o nome de, vamos colocar aqui, de house, ou casa, ou home, o que vocês quiserem. Inicial, enfim, no formato PNG. Ok. Posso fechar o arquivo aqui, volto para o meu layout, vou dar mais uma analisada. Essa setinha, talvez eu vá precisar, vamos pegar ela também. Ferramenta mover, clico com o botão direito na setinha, talvez precise. Já me indicou que ela é o Shape Set Copy. Se eu quero ter certeza se é ela mesma, eu tiro a visualização da camada e coloco. Eu já vejo que ela está aparecendo, desaparecendo, é ela mesma. Vou selecionar aquela área, copiar, menu arquivo, novo, ok, nem preciso mudar nada, né? Ok, bem pequenininho mesmo. Vamos colar aqui. Não dá para ver, mas colou. Olha lá na miniatura, colou. Salvar, formato PNG. Vou colocar o nome lá, setinha. Ok. Não preciso salvar, fechar esse arquivo. Vamos ver o que dá mais para pegar aqui do menu. Já casinha já peguei, fundo azul já peguei. Tem outra setinha aqui, mas é a mesma, não preciso utilizar. Enfim. E aí é só dar uma analisada, perceber o que eu posso utilizar de código, o que eu posso utilizar de imagem que vá se completar no layout e o que vai precisar ser pego por completo, mas com fundo transparente. Então é só analisar o layout que vocês desenharam por completo e salvando. Dá um último exemplo aqui, por exemplo, aqui no... tem aqui um banner. Nesse banner ele tem uma contagem de seleção de banner aqui embaixo. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Todos são da mesma forma, sendo que o banner que está sendo visualizado eu quero que mostre em vermelho. Então, eu não preciso salvar os números, só preciso as imagens. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou clicar com o botão direito na área, no quadrado azul, não no número, no quadrado. Ele já está me indicando que é o Shape Set. Vou clicar aqui, é o Shape Set. Vamos ver aqui se é o Shape Set mesmo. É ele mesmo. Shape Set. E tem uma área lá atrás também. Né? Ela deve ser o Layer 8. É ele mesmo.
Então, vou salvar os dois. Salvar não, desculpa. Selecionei os dois na camada. Para selecionar duas camadas, segura o Ctrl, clica na outra. E mescle essas duas camadas. Ctrl E para mesclar. Quando quiser, no menu Layer, você vai ter lá, ó, Merge Layers, que é o Ctrl E do mesmo jeito. Ok? Então o Ctrl L vai mesclar as camadas selecionadas. Ok? Vai se tornar uma só. Então ela aqui. Aí eu vou pegar, seleção retangular, vou envolver essa área, copiar aqui, copy, menu File, New, ok, pronto. Image não, desculpa, Edit, Paste, que eu vou colar. Vou Ctrl V para colar. Já colei aquela área. É só salvar em PNG, com transparente. File, Save As, PNG. Vou colocar aqui o nome de Select 1. Ok? Mas o nome vocês podem criar. Vou colocar aqui Select 1. Salvar. Ok. Muito bem. Vou voltar aqui. Vou fazer o processo agora com o modelo vermelho. Vou pegar a ferramenta Mover. Botão direito aqui. Ele vai me dizer que é o Shape Set Copy 3. Se eu clicar ele já vai direto. Ó. E o Layer 8 Copy deve ser a parte de trás. Olha lá. Ó. Aparecendo e desaparecendo. Vou selecionar os dois. As duas camadas. Segurando Ctrl. Clico na outra. Vou mesclar. Ctrl E para mesclar. E vou fazer o mesmo processo agora. Vou selecionar toda aquela área. Vou copiar. E agora vou pedir um novo arquivo. E vou colar. E vou salvar em formato PNG. Vou colocar o nome aqui de Select 2. Ok? Que lá no meu código eu vou fazer um seletor para ele. Quando ele estiver normal vai ficar azul. Quando eu passar o cursor em cima, ele vai ficar vermelho. Salvar. Ok? Deixa aqui. Não. E assim com várias outras áreas do meu site. Vou ter que dar uma analisada direitinho e tirar só o que for necessário. Ok? Então, essa primeira parte de layout. Certo? Criação de layout e o corte do layout. Terminando o trabalho de corte, eu já tenho aqui um modelo pronto de como vai ficar. Deixa eu dar uma analisada aqui. Na área de trabalho, eu tenho aqui a pasta img site. Aqui é um exemplo já de todas as imagens daquele layout cortado. Ok? Então tem aqui a aba. Essa aba aqui, por exemplo, é justamente essa. Ok? Justamente essas abinhas aqui. Tem a aba normal e a aba para seleção. Tem o modelo de banner. Tem a área dos imóveis. O BG da busca. O BG do campo de busca. Enfim. Tem tudo que eu preciso aqui. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Separar as imagens bem direitinho para quando eu montar o arquivo CSS dar tudo certinho. Ok? Então, valeu, até mais e tchau.